a divisão da Bíblia em capítulos e versículos serve também para que as pessoas fiquem viciadas em alguns trechos, clichês da Bíblia. A Bíblia fica toda cheia de clichês, ou seja, nunca as pessoas passam daqueles limites, sempre estão naqueles limites dos capítulos e versículos dados. E aí as pessoas se condicionam a entender só o que o sistema está dando. Tem inúmeros exemplos. Um deles é quem semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Essa passagem, esse trechozinho é muito conhecido. Mas os versículos seguintes eles não leem. E por que não leem? Não leem porque, na verdade, ali vai dizer o que é semear. Mas as pessoas não podem saber. Porque antes de falar nessa passagem bíblica, o pregador já falou que tem que dar dinheiro para ele. Ou para a obra de Deus que ele fala, que também não é essa. Está escrito no Novo Testamento da Bíblia, tá certo? Na passagem de João, no Evangelho de João, que a obra de Deus não é isso aí que eles falam, é outra coisa. Mas vamos por hora aqui no contexto do que eu estou dizendo para você. Quando eles dizem assim, tem que dar dinheiro para a obra do Senhor, que é para eles, tem que ajudar na obra, tem que semear, aí eles vão dar uma passagem bíblica para poder respaldar o que eles estão falando. E essa passagem bíblica está dentro de alguns versículos que as pessoas agora se viciam neles e não passam adiante. Vão ficar só nesses versículos que dizem, quem semeia pouco, colhe pouco. O versículo logo seguinte diz, semeei, dei aos pobres, a minha justiça permanece. Ou seja, explica claramente que semear é dar aos pobres e não aos ricos. Líderes religiosos, mas as pessoas estão viciadas nesse pedacinho. Outro exemplo de um versículo também que as pessoas se viciam, ou eles viciam as pessoas nesses versículos. Tipo, examinai as Escrituras, ou seja, você deve ler as Escrituras. Jesus está dizendo para você ler as Escrituras, é bíblico. Então eles viciam as pessoas a entender isso, que Jesus está mandando você ler as Escrituras. Na verdade, o que o Salvador está falando ali é que aquelas pessoas do sistema religioso liam tanto a Escritura todos os dias e nunca perceberam que as Escrituras falavam dele próprio. É outro contexto, leia tudo para você ver. Porque se você ficar preso a esse versículo que eles te dão, você vai entender dessa forma. Mas se você ler toda a passagem, você vai ver do que eles estão falando. Eles usam a questão de divisão de capítulos e versículos para te viciar em alguns capítulos e versículos e ensinar do jeito que eles querem. Eles falam que Paulo instituiu o ministério quando disse, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres e tá. Aí eles dizem assim, olha, faz um sermão bonito porque aprenderam assim no curso de teologia, dizendo que a igreja é algo... Aliás, a denominação é algo de Deus, porque Paulo instituiu a denominação, e também o clero religioso, né? O pastor, vamos dizer, presbítero, diácono, enfim, os que comandam a denominação. Aí eles, depois de falar isso tudo, eles dão uma passagem bíblica, dizendo, ele mesmo deu uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo outro. Mas se você ler o texto todo e não só esses versículos viciados, você vai ver que Paulo está falando para aquelas pessoas que não respeitavam a função de outros, dando exemplos do passado, e não do presente nem do futuro. Dizendo, olha, no passado, ele, o Salvador, deu uns para pastores, outros para mestres, e ninguém atrapalhou o serviço do outro. Por que vocês estão atrapalhando aí os afazeres do outro? Paulo está corrigindo e não instituindo. Mas se você ler só o versículo que eles fizeram em capítulos e versículos da Bíblia justamente para isso, agora você vai entender da forma deles. Porque eles estudaram curso de teologia para aprender a te enganar. Essa é a verdade. O curso de teologia é para capacitar enganadores, para enganar as pessoas humildes. E assim eles vão enganando. Existe outra que eles dizem, ó, não deixai as vossas congregações como é costume de muitos. É um versículo viciado, é um clichê. Mas se você ler todo o texto, você vai ver que Paulo está falando justamente contra eles. Paulo está falando assim, olha, existe aqui a graça, o período da dispensação da graça do Salvador. Existiu o período da lei, a lei de Moisés. Nós não podemos sair da graça para voltar para a lei, porque a lei em nada aperfeiçoou, a lei era ruim, a lei era tudo. Paulo demonstra todos os aspectos negativos da lei
e assemelha a lei à congregação do deserto e a graça à congregação do Salvador. Então ele diz, não deixai as vossas congregações como é costume de muitos. Não saia da graça para ir para a lei, como a maioria está na lei. É disso que Paulo está falando, e não para deixar ou não a denominação. Mas eles falam o tempo todo no sermão, irmãos, temos que congregar, porque é bíblico. Paulo falou, cantai louvores no meio da congregação. Outro versículo viciado. Paulo não estava falando cantai versículos no meio da congregação, embora eu não diga que isso está errado. Eu não estou dizendo isso. Mas naquele versículo que eles usam para falar isso, Paulo está citando um salmo de Jesus. Jesus fez um salmo, dizendo, olha, você me deu esses por filho, pai. E eles são meus irmãos também, então vou te salmodiar, te cantar no meio da congregação. É Jesus, o nosso Salvador Yehoshua, que chamaram de Jesus, falando um salmo. E eles dizem que é Paulo que está justificando que existe a congregação e também os cânticos na congregação, e aí vai. O que eu estou dizendo para você nesses exemplos de versos viciados, de capítulos e versículos divididos, a essência do que eu estou dizendo aqui é essa. Usam isso para te enganar, fazendo você ficar preso a alguns versículos e capítulos, que vão ser sempre citados da mesma forma, no mesmo contexto, porque vieram do mesmo grupo, vieram do catolicismo, de Lutero, que morreu padre. Então aprenderam a mesma coisa. Nisso todas as denominações são unânimes. Eles dizem que quem veio roubar, matar e destruir é o diabo. Usa só um trecho dessa passagem para dizer isso, porque se usar a passagem toda, vai ver que o diabo não é o que vem matar, roubar e destruir, mas é o falso pastor, como está escrito. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, o bom dá a vida pelas ovelhas. Mas o que é pastor mercenário que só pensa em dinheiro? Esse vendo vir o lobo, olha o diabo aí, o lobo, corre. Ora, ele corre do diabo porque é mercenário. Ele não é apacentador de ovelhas, é apacentador de porcos. Lembra que os porqueiros que estavam cuidando dos porcos, quando o diabo entrou nos porcos, o porqueiro correu? É isso que o Salvador está falando. Quem vem matar, roubar e destruir são esses porqueiros que correm. São os falsos pastores, mercenários. Mas eles não leem tudo, só leem um pedacinho, só te dão um pedacinho. Então, capítulos e versículos servem também para viciar você neles, para que você não ultrapasse dali em diante e não descubra sempre a verdade de que a maioria das vezes que o Salvador está falando contra, são contra esses mesmos que te ensinam, contra o sistema religioso. Quem perseguiu o Salvador o tempo todo, leia com atenção, foi o sistema religioso. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e ler linearmente, sem parar em capítulo e versículo, sem se prender em epígrafe, nem concordância, você vai ver que é desses que o Salvador fala o tempo todo. Por isso a Bíblia foi liberada depois de um tempo, porque linkaram a Bíblia todinha e criaram métodos de fazer você ver a Bíblia. Aí você agora pode ter acesso à escritura que está na Bíblia toda contaminada pelas águas de Jerônimo, que canalizou a Bíblia pela Vulgata. Você viu nesse DVD. Proibiu toda outra tradução, para a tradução usada no mundo passar a ser a Vulgata, que é usada mesmo, é essa, que você tem a Vulgata, das águas contaminadas de Jerônimo, que canalizou pelo quintal do catolicismo as águas da Escritura. Resumindo, quando você vê capítulos, versículos e epígrafes na Bíblia, saiba que não constava na Escritura. Se fosse para constar na Escritura, o Criador, cujas obras são perfeitas, os teriam colocado lá. Assim que toda essa visão que eu dei de capítulo e versículo seja apenas para despertamento, para que você saiba que existe isso, essa manipulação através deles, e a partir de agora passe a ler a Escritura de acordo com o que ela foi feita, e não a Bíblia de acordo com o propósito pela qual ela foi feita. Na Escritura nós temos uma referência da Bíblia. Nós temos no Antigo Testamento, na parte primeira da Bíblia, na Escritura Sagrada, que está na Bíblia, nós temos uma referência da cana que não se quebrará e do bastão que fumega que não se apagará. E o próprio Salvador, agora sim, no livro Bíblia, no Novo Testamento do livro, fala sobre essa passagem. Ele diz, que saístes a ver uma cana balançando no deserto? Que saístes a ver homens trajando roupas luxuosas? Os que trajam roupas luxuosas estão nos palácios reais.
A cana balançando no deserto são esses pequeninos que não têm PhD nisso, não têm doutorado naquilo, não têm carrões, não têm blusões ou gravatões, mas fala com humildade das coisas do Salvador, não por dinheiro nem por interesse financeiro, mas por amor à verdade. Essa é a cana que não se quebra. E fala assim também o próprio Salvador: não se apagará o bastão que fumega. Cadê o bastão que fumega? Agora eu já levei para lá. Mas é esse livro que você tem na mão, que eles tudo fizeram para destruir a escritura que está nele, transformando neste livro a Bíblia. Vou falar em seguida sobre epígrafes e a divisão na Bíblia do Novo Testamento, Velho Testamento.